A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Que Deus abençoe todos vocês aqui do canal, que vocês possam repartir aquilo que Deus tem me inspirado aqui para estar abençoando a vida de vocês, que vocês usem para abençoar outras pessoas, através desse canal aqui, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero ler um texto aqui com meus amados irmãos e irmãs que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Queridos, esse texto está inserido no contexto Paulo exortando os hebreus. Na verdade não é Paulo, porque ninguém sabe de fato quem foi o autor dos hebreus, Porém, quem escreveu, ou Lucas ou Paulo, quem quer que seja, certamente foi inspirado pelo Espírito Santo para edificar a igreja de Deus. Então, queridos, ele está nos recomendando aqui, o escritor dos Hebreus, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Queridos, esse texto aqui, ele joga por terra qualquer tipo de julgamento. Qualquer tipo de julgamento. Porque a Bíblia está dizendo que ninguém, não é papa, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, profeta, profetisa, rico, pobre, mulher, homem, criança, jovem, adolescente. Não, a Bíblia está dizendo que ninguém verás ao Senhor sem a santificação. E se você me perguntasse, mas bispo, qual tipo de santificação o escritor dos Hebreus está requerendo de nós? Eu tenho uma outra referência bíblica em consonância com esse versículo da palavra de Deus, que se encontra aqui em 1 Pedro. Vou abrir a Bíblia aqui. 1 Pedro, no seu capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1. O versículo é o 15 e 16, que vai nos falar acerca daquilo que nós precisamos santificar. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Isso foi o Senhor que falou desde o princípio, desde a antiga aliança. O verso 17, melhor. Vamos ler o 15 para nós entender melhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então o apóstolo Pedro aqui está nos ensinando em que nós devemos ser santos. Para com todos. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que seguir a paz com aqueles que nos cercam, com aqueles que nos rodeiam. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação é em toda a nossa maneira de viver. Por quê? Porque está escrito aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, o Senhor que nos chamou, e nós aceitamos o chamado, Ele nos chamou para ser santo, porque Ele é santo. Um verdadeiro não vai gostar de andar com um mentiroso. Um injusto não vai gostar de andar com justo, porque não vai andar junto, porque eles não estão de acordo. Então o Senhor que nos chamou para a santificação, Ele falou que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Por quê? O verso 16 vai dizer por quê. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quem é santo? Aquele que nos chamou. E Ele nos chamou para a santidade, para a santificação. Amém, meus queridos? Agora, você diria, mas o que é que eu faço, bispo, para ser santo em toda a minha maneira de viver? A Bíblia diz: em tudo que é justo, tudo que é perfeito, se há algum louvor, nisso pensar. E temos que pensar coisas boas, coisas
louváveis a Deus. Temos que olhar coisas boas, coisas louváveis a Deus, porque a Bíblia diz também, o salmista dizendo, não colocarei coisas má diante dos meus olhos, não podemos assistir pornografia, né? Também devemos ouvir coisas que nos traz edificação, que nos traz crescimento. Devemos pegar em coisa que não venha causar dano em outrem. Devemos ir com os nossos pés aonde não venha causar dano para nossas vidas, nem para a vida daqueles que está ao nosso redor, que é o nosso semelhante, é o nosso próximo. Então, queridos, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda no momento de fraqueza, ele nos ensina todas as coisas, né? Então nós precisamos do Espírito Santo para nos instruir no caminho que nós devemos andar, para que nós não venhamos se desviar dele, né? O Espírito Santo, ele nos ensina, nos instrui, né? O Espírito Santo nos inspira. Então, queridos, entrega todos os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Amém? Mas fica com essa palavra: sede santo em toda a vossa maneira de viver, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. Amém? Nas suas ações, as minhas ações. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, que vocês possam ser edificados por esse simples vídeo, né? De interesse unicamente da melhoria do ser humano. Eu preciso ser melhor. Você precisa ser melhor. Nós precisamos melhorar mais diante de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Shalom do Bispo.